Bem-vindo a Carlos Divo, nome do meu canal, mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. No vídeo de hoje vamos falar da história ou uma parte da história de Moçambique, a história que tem a ver com a ocupação colonial de Moçambique. Queremos hoje olhar para os processos de resistências na zona sul de Moçambique. E eu devo dizer que olhar para as resistências aqui em Moçambique é em parte olhar para as resistências na zona no continente africano em geral. Portanto, permaneça nesse vídeo que não vai simplesmente se informar sobre como é que as resistências aconteceram aqui, como a partir dessas resistências você será capaz de perceber, não é, as resistências de outras partes de África. Na resistência de hoje, a imagem central há de ser Ngungunyane. Naturalmente que vamos olhar para a zona de Lourenço Marques, vamos olhar para a zona de Inhambane, vamos olhar também para Gaza. Não vamos simplesmente olhar para a pessoa de Ngungunyane, vamos olhar também para aqueles grupos que eram seus vassalos, vamos olhar para os reinos que se encontravam aqui em Lourenço Marques, vamos olhar para aqueles que eram vassalos assumidos dos portugueses e aqueles que eram vassalos assumidos de Ngungunyane. Vamos olhar também aos pontos de estratégias que Ngungunyane e os seus vassalos teriam implementado no processo de resistência. Vamos também olhar para as estratégias que os portugueses usaram para vencer Ngungunyane. Vamos olhar para os momentos bons, os momentos maus, os altos e os baixos do processo de resistência por parte de Ngungunyane, do processo de ocupação por parte de Portugal. Vamos olhar para o papel de Antônio Enes, vamos olhar para o papel também de Mozinho Joaquim, Mozinho de Albuquerque. Portanto, o vídeo de hoje há de ser super informativo. Desde já eu quero lhe pedir, gente, deixem o vosso like, deixem um like, deixem um comentário e não só inscreva-se nesse vídeo. Gente, eu devo dizer que Ngungunyane foi o indivíduo que mais problemas, mais estresses teria dado aos portugueses. Depois, e logo mesmo depois de término da Conferência de Berlim, os portugueses entenderam que a melhor forma de vencer Ngungunyane ou a melhor forma de implantar um Estado aqui em Moçambique era desenhar estratégias de ocupação aqui em Moçambique. E uma dessas estratégias foi trazer aqui em Moçambique o comissário régio chamado Antônio Enes. Mas Antônio Enes, depois de ter cá estado e ter estudado o campo, ela percebe-se que sozinho não conseguiria dominar Moçambique e principalmente a zona sul que mais problemas dava para os portugueses. Foi nesse contexto que ele vai chamar alguns militares, alguns generais, indivíduos de guerras, de cavalaria, e um desses indivíduos é naturalmente o Mozinho de Albuquerque, o indivíduo que será terá nome, terá fama pelo fato de ter sido ele que conseguiu aprisionar Ngungunyane. Gente, como é que nós conseguiríamos entender passo a passo as resistências aqui em Moçambique? Então, eu quero lhe convidar primeiro a olharmos aqui em Lourenço Marques. Antes de irmos ter com Ngungunyane, tudo vai começar aqui em Lourenço Marques. Gente, os portugueses entenderam que a melhor forma de atacar Ngungunyane era atacando os seus vassalos, era começando daqui de Lourenço Marques, era dominando os reinos Vatos, os reinos Rongas e a todos os reinos que aqui na zona de Lourenço Marques se encontravam e que eram vassalos de Ngungunyane. Eles perceberam que a melhor forma de vencer Ngungunyane era buscar vassalos aqui em Lourenço Marques, vassalos esses que eram vassalos de Ngungunyane, quer dizer, transportar, roubar aqueles que eram amigos de Ngungunyane e transformá-los em seus amigos. Naturalmente que existem aqueles vassalos que não vão aceitar a submissão aos portugueses. Gente, é interessante, eu devo referir isso, não posso me calar disso. Ngungunyane era estratega e
não só, ele vai influenciar, vai ensinar essas estratégias aos seus vassalos. Estou a dizer, Ngungunyane, quando depois da conferência de Berlim, os portugueses aproximaram-se a Ngungunyane e também os ingleses, a partir da British South African Company, aproximaram também a Ngungunyane, ofereceram a Ngungunyane, não é, de forma separada, uma proposta de amizade. E Ngungunyane, ele disse, não, eu vou assinar uma proposta de amizade com os portugueses e também vou assinar uma proposta de amizade com os ingleses. Ngungunyane, fazendo isso, ele queria evitar inimigos portugueses e ao mesmo tempo evitar inimigos ingleses. Apesar de os ingleses e os portugueses terem dito a Ngungunyane que não devia assinar tratado de amizade com um outro, significa Portugal disse a Ngungunyane não assina tratado com a Inglaterra disse a Ngungunyane não assine tratado com Portugal, e Ngungunyane secretamente vai assinar o tratado contra os dois, querendo mostrar que eu não quero problemas convosco. Ok, vamos encerrar isso. O que acontece na zona de Lourenço Marques? Na zona de Lourenço Marques existia aqui alguns reinos que eram vassalos dos portugueses. Estou a falar, por exemplo, de Maota, estou a falar de Matola, estou a falar dos Machaquenes, estou a falar até de Maputo. Mas comparativamente ou contrariamente a esses reinos, existiam outros reinos que não queriam saber nada dos portugueses, que eram vassalos assumidos de Ngungunyane. Estou a falar dos reinos os Manhissa, estou a falar dos Moamba, estou a falar dos Manzuli, estou a falar dos Ixachas, estou a falar dos outros. Esses aqui não queriam saber nada dos portugueses. Agora, escute, os portugueses arranjaram todas as formas de destruir esses reinos. Portanto, os portugueses vão se aproveitar de algum conflito que teria acontecido ou surgido entre esses reinos dos Manhissas. Estou a falar principalmente dos reinos de Maazul. Existe um reino que era um reino emergente, que queria ter fama, queria ter lugar, que queria aparecer. Este reino que tinha mais amizades com os portugueses, esse reino vai criar um conflito com o reino dos Manzul. Estou a falar dos Manveja, que era um reino que vai criar um conflito com o reino Manzul, que não tinha nada a ver com os portugueses. Os portugueses vão apoiar Manveja contra Manzul. Portanto, é a partir deste incidente que os portugueses vão entrar em disputa, em destruição, em perseguição dos reinos que se encontravam na zona de Maraquene, Manhissa, Magudi e por aí em diante, não é? E por aí em diante. E Manzul, apercebendo que os portugueses estavam por detrás do apoio de Manveja, Manzul vai ter com Matimbejan, o rei dos Ixás, e não só, vão ter com Angunduane, que eram reinos dos Rongas, e portanto eles não quiseram ficar à espera que os portugueses fossem lhes atacar, e porque sabiam que os portugueses se encontravam em Lourenço Marques e principalmente na fortaleza Nossa Senhora, a fortaleza de Maputo atualmente, eles dirigiram-se para Lourenço Marques, decidiram fazer uma marcha em outubro de 1894. Os portugueses ficaram tremulos, ficaram com medo pela presença dos Manzul, dos Magiguanes e Anguanes, e os outros reinos anteriormente vassalos aos portugueses que se encontravam em Lourenço Marques não quiseram combater a marcha dos Magiguane, do Manzula e dos Anguanes, porque os portugueses exigiam imposto desses seus vassalos e acabavam de ter aumentado um imposto de palhota a esses vassalos, e esses vassalos vão decidir se unir a Magiguane, a Manzul contra os portugueses. Os portugueses são vencidos, eles fogem até dentro da fortaleza, até que
Até que no início do mês de janeiro de 1995 recebem apoio, não é, de norte de Moçambique. Vão receber apoio na parte norte de Moçambique, dos que lá se encontravam. E portanto, e não só do norte de Moçambique, como vão receber apoio de outros militares que vinham de outras partes de África. Estou a falar principalmente de Angola. Os portugueses capturavam, traziam soldados a seu favor de Angola para Moçambique. Então, foi a partir desse reforço que os portugueses vão decidir atacar Maraquene, a sede política desses reinos que aqui eu referenciei. A batalha, ou sobre a batalha de Maraquene, não vou aqui falar. Por quê? Porque eu tenho um vídeo que fala sobre a batalha de Maraquene, que eu intitulei o vídeo de Guazamuntine. Portanto, gente, visita essa batalha que você não vai se arrepender. O que eu devo dizer é que na batalha de Maraquene, ou a batalha de Maraquene, vai resultar na fuga de alguns reinos. Significa os Magiguana, Manzul são vencidos nessa batalha de Maraquene. E vencidos esses indivíduos, eles fogem, vão em direção a Ngungunyana. Quer dizer, eles vão buscar auxílio, proteção a partir de Ngungunyana. Portanto, as batalhas de Magule, as batalhas de Kolela só fazem sentido a partir do momento que esses indivíduos fogem para o auxílio de Ngungunyana e os portugueses os perseguem até onde Ngungunyana está. Significa, só fará sentido falar de batalha de Magul ou de Kolela a partir do momento que os portugueses pedem a Ngungunyana que Ngungunyana entregue os fugitivos de suas mãos para os portugueses. E só fará sentido falar dessas batalhas quando ou em casos de Ngungunyana recusar de entregar esses indivíduos, que é o que na verdade veio acontecer. Ngungunyana recusou de entregar Magiguan, de entregar Nwamatimbejane, de entregar Manzul, não é, aos portugueses. Gente, é preciso que eu diga, Ngungunyana era estratega. Os portugueses, ao pedir, ao exigir que Ngungunyana entregasse esses cativos prisioneiros, queriam ou faziam em consciência de existência de um contrato, um acordo previamente assinado entre os portugueses e Ngungunyana, onde nesse acordo tinha que haver amizade, boas relações, que Ngungunyana estava disposto a desfazer isso por não aceitar entregar aqueles inimigos. Portanto, depois que Manzul e Nwamatimbejane, eles fogem, refugiam-se a Inkomati, perto de Ngungunyana, na região de Magude. Portanto, ali permaneceram. Os portugueses, querendo destruir, quer dizer, apercebendo-se que Ngungunyana não queria cooperar, eles sentam, criam uma estratégia. Como é que nós vamos vencer Ngungunyana? Como é que vamos reaver esses indivíduos que lá fugiram? Vão desenhar uma estratégia. E essa estratégia consistia em criar 3 frentes, em criar 3 grupos. E esses grupos principais iriam penetrar ou avançar até Manjacaze a partir de 3 rios, onde o primeiro rio seria o rio Inkomati, o segundo seria o rio Limpopo e o terceiro seria o rio Inharim Inhambane. E o rio Inharim respondia ou assumia o grupo maior e mais forte e mais destemido que os portugueses, não é, possuíam. Portanto, o rio Inkomati seria primeiro este que vai avançar em direção a Magude, seria este responsável de capturar os fugitivos na zona de Magude ou fugitivos no Império de Gaza, no Império de Nwenyamuta. Portanto, avançados esses indivíduos, os magules, apercebendo que os portugueses aproximaram, foram ao encontro. Portanto, a batalha vai acontecer no dia 7 ou no dia 8 de setembro. Estou a dizer porque alguns escritos dizem 7, outros dizem 8. Portanto, no dia 7 de setembro de 1895 acontece a segunda batalha, depois da batalha de Maraquene, a batalha de Magude, não é? E que nesta batalha de Magude, Nwamatimbejane e Manzul vão lutar contra os portugueses. Os portugueses assumiam uma estratégia dentro desta batalha em que criavam um quadro
um quadro de soldados, em que neste quadro de soldados existiam os elementos que serão colocados à frente, que geralmente são os africanos que são trazidos de Angola, e portanto os homens, os Muamatimbejanas e Mazulos eram obrigados a serem cercados. A batalha foi sangrenta, foi muito sangrenta. Muamatimbejana e Mazul saem totalmente vencidos e eles decidem fugir, deixando feridos, deixando seus mortos, não é? Até onde Ngungunyane se encontrava. E os portugueses decidiram como vencida aquela batalha, colocaram X na frente de Encomar e portanto dirigiram-se com mais ferocidade até Majacás, e portanto ficava lá ainda à frente de Limpopo e à frente de Inharim. E é interessante a gente perceber que nesta batalha o homem que há de ser ícone, há de ser o Andrade, Freire Andrade, é o homem que há de encabeçar naturalmente esta batalha. Depois vamos naturalmente para a batalha de Colel, que é mais brilhante, é mais interessante, a batalha de Colel. Portanto, a batalha de Colel é a batalha mais sangrenta, é a batalha que vai ditar a vitória, a perda do Império de Gaza, o prisionamento de Ngungunyane. Gente, esta batalha, a batalha de Colel, está de ser liderada por um coronel chamado Gazado, e não só havia lá uma infantaria, uma artilharia que era diretamente dirigida pelo mozinho de Albuquerque. Quando Ngungunyane apercebe de aproximação dessa artilharia, desses homens, desses soldados, Ngungunyane ficou um pouco que tremula, e portanto para atrasar a chegada desses homens, ele vai enviar alguns mensageiros, e portanto enviando esses mensageiros, ele esperava que fossem renovar os contratos que anteriormente tinham de amizade, e portanto os portugueses começaram a colocar algumas, vamos lá dizer, algumas condições muito pesadas. Por exemplo, os portugueses exigiam que Ngungunyane devia pagar em nome daqueles indivíduos de Muamatimbejane e não só de Mazul 10.000 libras de ouro anuais, e não só devia eles, o Muamatimbejane e Mazul, aceitar a submissão, a vassalagem aos portugueses, que os seus reinos que deixaram em fuga lá em Maracuene deviam pagar aos portugueses imposto de pajote. E portanto Ngungunyane disse: não, mas se esses são meus vassalos, pagam a mim isso, e se pagarem a vocês, eu estarei perdendo como rei dentro desse estado. E portanto Ngungunyane não aceitou que esses indivíduos fossem sujeitos a isto, e portanto esperou que esses indivíduos chegaram. Tanto é que no dia 7 de novembro, o exército comandado, a infantaria, a artilharia comandada por Mozinho de Albuquerque chega na zona de Majacás, na zona de Colel, e portanto uma batalha forte é travada naquele lugar. E é interessante a gente perceber que nesta batalha era comandada por um general de Ngungunyane. Estou a falar de Magiguane, um grande homem, um grande general de exército, que este homem, quando apercebe-se da chegada dos portugueses, ele começa a fazer uma propaganda, não exatamente propaganda, faz pedidos para as outras tribos, outros reinos, para que trouxessem militares, e portanto houve dificuldade de se apoiar militarmente Ngungunyane ou Magiguane naquele período. Portanto, ele vai conseguir trazer ou reunir 10.000 homens, e não só consegue reunir 2.000 armas ou espingardas na guerra. Portanto, entrou na guerra um pouco frágil em termos de números, não só em termos de armas, e com muita facilidade Magiguane juntamente com Ngungunyane são vencidos e são dispersos. Ngungunyane, ele decide fugir para a zona de Chaimite. Há quem pode dizer que a ideia era não só fugir para Chaimite, como fugir para as terras dos seus pais, a terra de origem, a terra de onde vieram os seus pais, e lá pedir auxílio. Alguns dizem: não, mas ele já estava decidido a se entregar. Eu prefiro dizer que ele queria fugir para as terras de origem, as terras de casa, queria decidir deixar tudo, quer dizer, ainda que não fosse exatamente deixar, mas ir buscar novas forças, ir sentar
pôr a mão na cabeça e colocar novas estratégias de recuperar o seu reino. Portanto, os portugueses avançaram, chegaram em Majacase no dia 11 de novembro, incendiaram tudo. A cidade sagrada de Ngungunyane foi reduzida a cinzas. Mas o que é interessante nisto é que Magui-Guane, o verdadeiro soldado, lá nas matas, ele disse: eu não vou fugir, não tem como eu fugir. Epa, eu sou um general, gente. Se eu fugir, depois vão cobrar a mim, vão dizer porque é que eu fugi. Eu tenho que continuar a lutar. E, no entanto, ele continuou a lutar, continuou a batalhar os portugueses até a sua própria morte. E Magui-Guane, não aceitando essa vergonha, ele continuou a lutar. Naturalmente que ele consegue eliminar alguns focos, alguns cercados. E enquanto ele lutava, a comunidade, a sociedade, alguns jovens o apoiavam. E, portanto, Mozinho Albuquerque, quando apercebe que havia ainda um foco de resistência, que era dirigido por Magui-Guane, e que Magui-Guane estava decidido, porque depois de ter feito essas investiduras, ele faz investiduras num dos postos militares portugueses que se encontrava na zona de Chibuto, e ele consegue eliminar. E ele já estava decidido até a vir até Lourenço Marques ou até a Fortaleza. E os portugueses, Mozinho de Albuquerque, apercebendo da perigosidade que existiria se ele cá chegasse, ele encontraria auxílio de mais descontentes. Ele decide investir, reunir todas as forças, todas as frentes. Estou a falar à frente de Inharime, à frente de Limpopo, à frente de Incomã. Todo o exército é reunido e começaram a perseguir Magui-Guane. E Magui-Guane e vão encontrar na zona de Macontente, onde vai acontecer quase que uma das penúltimas batalhas, onde simplesmente Magui-Guane é que se encontrava ali com um punhado de gente. Mas há de ser também uma batalha muito feroz, uma batalha muito forte entre Magui-Guane e os exércitos dos portugueses. Naturalmente que Magui-Guane consegue fugir daquela batalha do dia 20 de julho de 1877, e ele foge, e a ideia dele era fugir para a África do Sul, era fugir para os Montes Libombos, era fugir para a fronteira, e portanto vão encontrar na região de Mapulanguine, nos Montes Libombos, e quando ele é encontrado, é cercado, os portugueses o cercam, e Magui-Guane disse: não, aqui já não tem como. Ele lutou, matou os que ele matou, mas a ideia que ele tinha era: vou morrer lutando, vou morrer com alguns, mas voltar para casa não posso, prisionado também não posso. Portanto, a resistência na Zona Sul vai terminar assim. Naturalmente que ainda existirão algumas resistências na parte de Maputo, mas vamos falar isso em um outro vídeo. Vai terminar assim essa resistência com a morte de Magui-Guane, com o prisionamento de Ngungunyane, enquanto ele fugia. Gente, eu sei que há muita coisa que podíamos falar. Vamos terminar aqui. Eu quero pedir: deixa o like, deixa a subscrição se não é inscrito. Clique nessa ponta vermelha aí, clique também o sino das notificações para que possa receber mais vídeos. E acima de tudo, deixa aí o seu comentário e valeu!